O Brasil está num beco sem saída. De um lado, os gastos do governo aumentam sem parar. Do outro lado, as receitas do governo despencam sem parar. Ontem, quinta-feira, dia 21 de setembro, a Receita Federal divulgou os dados mais fresquinhos de arrecadação no nosso país. E o resultado foi tão preocupante, mas tão preocupante, que até mesmo dentro do próprio governo acendeu o sinal de alerta vermelho. Membros do governo, do Banco Central e da Receita Federal estão extremamente preocupados. Cara, os membros do governo ficaram com a pulga atrás da orelha. Você imagina então, o pessoal que fez o L tá preocupado? Imagina todos nós. A arrecadação cai pelo terceiro mês e intensifica a fragilidade fiscal do governo. Equilíbrio fiscal? Só tem 3 tipos de pessoa no Brasil que acreditam em equilíbrio fiscal para o ano que vem, né? Os que são ingênuos, os que chegaram ontem no Brasil e não conhecem nada como funcionam as coisas no nosso país, e aqueles que estão de má fé. Falam da boca para fora que vai ter equilíbrio, mas sabe que no fundo isso é impossível de acontecer. É só você pegar por base o que aconteceu nos últimos 3 meses desse ano. Junho, nós tivemos um déficit de mais de 45 bilhões de reais. Julho de 2023, mais de 35 bilhões de reais no déficit. O último que teve os resultados divulgados, agosto, mais de 25 bilhões de reais. Tomando por base tudo isso que você está vendo, quem em sã consciência acredita que realmente a gente vai conseguir ficar no 0 a 0 ano que vem? E aqui tem um pulo do gato muito interessante que mostra a real situação da economia brasileira. A arrecadação federal, como você acabou de ver, caiu pelo terceiro mês seguido. E o que puxou a queda da arrecadação? A queda é puxada pelas empresas. Eu falei para você que isso daqui era importante, né? O recolhimento do imposto de renda de pessoa jurídica e também da contribuição social sobre o lucro líquido caiu mais de 23% em agosto de 2023 comparado a agosto de 2022. E esses dois impostos que eu acabei de mencionar para você, eles incidem sobre o quê? Sobre o lucro. Óbvio, mas pode ter tido uma diminuição na alíquota dos impostos, né? Digamos, cobravam lá 30%, passou a ser 15%. Não teve diminuição. Então, se não mudou as alíquotas, mas a arrecadação acabou derretendo, é porque teve menos lucro das empresas. É por isso que vai arrecadar menos imposto. Mas o Brasil não estava voando? As empresas não estavam lucrando mais do que nunca? Não é isso que você vê na mídia tradicional passando todos os dias? O Brasil é um campo florido, com um arco-íris ao fundo e um pote de ouro escondido atrás das montanhas. Mas daí quando você bate para os números aqui que mostram a realidade, a arrecadação, justamente sobre o lucro das empresas, derretendo. E o próprio Estadão destaca que o governo e o Banco Central estão preocupados com essa queda da arrecadação. A desaceleração do recolhimento de impostos pelas empresas tem inclusive colocado os técnicos da Receita Federal em alerta. E ainda tem gente que acredita que nós iremos zerar o déficit no ano que vem. Não vai zerar o déficit, né? Esse cenário é ainda mais desafiador para aquela promessa do Fernando Haddad, que se comprometeu a zerar o rombo das contas públicas em 2024. Só que para isso acontecer, o próprio Haddad falou que vai precisar arrecadar 168 bilhões em receitas extras. Presta atenção para você não entender errado. Não é que o Brasil só precisa de 168 bilhões de reais em 2024. Ele tem que arrecadar aquilo que ele já arrecada, mais 168 bilhões de receitas extras. Acontece que na prática a arrecadação está caindo mês após mês. Esse governo está com o seguinte pensamento. É tipo assim, ó, você sonhar que ganhou na loteria e você começa a gastar o dinheiro do prêmio, né, que você sonha que vai receber, só que o sorteio não aconteceu. Mas você tá tão convicto que você vai ganhar na loteria que você já começa a gastar como se fosse o novo milionário da cidade. E as últimas semanas, cara, é uma coisa pior que a outra que tá chegando na mesa dos deputados e dos senadores. Já percebeu que tem uns caras falando aos 4 ventos que eles apoiam a reforma tributária? Esses são os mesmos que ficam pedindo em Brasília benefícios para os setores que eles representam, que eles têm interesse. Tá na cara por que ele tá apoiando esse negócio, porque ele vai se beneficiar. E é assim que tá funcionando a reforma tributária no Brasil. Quanto mais contatos e gente poderosa você conhecer em Brasília, maior a chance de você conseguir uma boquinha que te favoreça na reforma tributária. Uma isenção ali, uma alíquota menor do que todo mundo vai pagar cá. Só que isso é um jogo de soma zero. Para alguém sair ganhando nessa reforma tributária, alguém tem que sair perdendo. E quem perde
é quem não tem lobby, é quem não tem contatinhos em Brasília. E aí eu te pergunto, você tem? Não tem, né? Então você se prepara, porque fique sabendo que quem vai pagar os benefícios, isenções, alíquotas menores que os outros estão recebendo, vai ser você. Outra coisa que a gente precisa enterrar de vez é essa fantasia de déficit zero em 2024. O orçamento de 2024 é resumido no seguinte: superestimar as receitas e subestimar as despesas. É tipo assim, você ganhando 4 mil por mês e gastando 6 mil por mês, igual o governo vem fazendo com esses déficits, e aí você fica sonhando que em 2024 você vai ser promovido no trabalho, e ao invés de 4 mil, você vai começar a ganhar 6 mil. Mas você tem alguma garantia de que vai ser promovido? Não, você tá contando com o ovo da galinha. Outra coisa que eu queria trocar uma ideia com você é aquela questão da tributar os super ricos que investem no exterior. Você deve ter ouvido falar esse negócio na mídia aí, né? Bom, em primeiro lugar, é balela que só os super ricos que investem no exterior vão sofrer alguma coisa de tributação. Eu li tintim por tintim todo o texto dessa proposta de tributação do investimento exterior. Não tem nada lá que fale, não, a classe média não paga, só os ricos. Não! Qualquer pessoa que invista no exterior vai entrar no pacotão. A mídia só falou besteira sobre isso, cara. Não caia nesse papo, que não é isso que está escrito lá. Não é isso que vai acontecer. É todo mundo no mesmo bolo. A classe média, o super rico, todo mundo. E em segundo lugar, os super ricos mesmo, eles sempre dão um jeito de não pagar os impostos. Você acha que com essa super tributação nos caras, eles vão de boa aceitar? Ou você acha que é mais provável eles pegarem as bugigangas dele aqui do Brasil e se mudar para o Uruguai, se mudar para a Flórida, renunciando à residência fiscal brasileira? Sabe quando que o governo vai efetivamente pegar a grana dos super ricos de verdade? Nunca. Pode anotar o que eu tô te falando. Agora, vamos supor que todo mundo, desde a classe média até os super bilionários, resolvam ser bonzinhos e aceitem de bom grado essa tributação de investimento exterior. Todo mundo vai pagar exatamente o que o governo quer que eles paguem. Tudo bem. Sabe quanto que isso iria gerar para os cofres do governo? Apenas 12% de tudo aquilo que ele precisa de receitas extras para o ano que vem. Ou seja, em outras palavras, não resolve o problema. A maior aposta de arrecadação do governo para o ano que vem é forçar as empresas a fazer acordos com a Receita para que elas encerrem as discussões tributárias. Em outras palavras, o governo está supondo que os empresários brasileiros vão arregar e mudar de ideia sobre todas as questões que eles discutem contra o fisco. Ah, quer saber? Eu, empresário, vou desistir de brigar pelos meus direitos e pagar tudo que o governo quer arrancar de mim, mesmo que seja injusto, mesmo que eu esteja discutindo isso na justiça. Não, eu vou abrir mão de tudo isso, fazer um acordo e pagar. Para pensar junto comigo, qual que é a chance real disso acontecer? É fantasia, né? Pois é. Mas e se eu te contar que é esse o cenário que o governo está projetando como factível? Agora, por um minuto, vamos supor que esse cenário maluco e fantasioso venha realmente acontecer. Você já parou para pensar que essa grana, ela entra uma vez e depois não entra mais? Pois é, isso não é uma fonte recorrente de receitas, e sim uma fonte esporádica. Só que do outro lado, o governo não está criando despesas esporádicas, ele está criando despesas recorrentes. Então hoje, a situação atual das finanças públicas do nosso país se resume nos seguintes pontos. Número 1, o governo está contando com um ovo da galinha. Nada menos do que 168 bilhões de reais que o governo espera arrecadar com medidas que nem foram aprovadas pelo Congresso ainda. Segundo ponto, todas as propostas que passaram até agora pelos políticos de Brasília, elas envolvem aumento de arrecadação e nenhuma corte de gastos. Terceiro ponto, esse arcabouço fiscal é uma bagunça, é uma zona, e pode anotar e me cobrar depois. Vai dar ruim esse arcabouço fiscal porque ele tem uma série de pequenos asteriscos que fazem toda a diferença no final do dia. Quarto ponto, o orçamento para o ano que vem é completamente fora da realidade. Ele é super otimista em relação ao quanto que vai arrecadar de imposto e ele está subestimando ao extremo as despesas, sendo que a realidade que a gente viu nos últimos 3 meses foi o quê? Todos eles com queda de arrecadação e aumento de déficits. Um orçamento responsável, ele tem que ser
conservador nas estimativas de receita e prever uma margem, uma gordura, um colchão de segurança para despesas inesperadas. Eu desejo que isso não aconteça, mas se acontecer algo inesperado no ano de 2024, como por exemplo uma crise financeira global, um problema sanitário de saúde pública igual a gente teve aí nos anos 2020, ou um conflito bélico de proporções grandes, tudo isso, se acontecer, vai pegar o Brasil de calças curtas. O governo atual está trabalhando com um cenário muito otimista, que se sair alguma coisa fora do trilho, vai descarrilhar tudo. E se alguma coisa, eu desejo que não aconteça, mas se alguma coisa acontecer ano que vem, que faça esse cenário super otimista não se concretizar, respira fundo, segura firme e se prepara, porque esse país, meu amigo, vai balançar e o barco pode virar.